Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. A gente vai comentar sobre o filme Os Tradutores, que é um filme de 2019 que era já para ter estreado no Brasil ano passado, mas devido à pandemia, ele está estreando agora nos cinemas do Brasil. Acho que estreia dia 24, dia 28. Eu vou colocar as informações certinhas aqui na caixa de descrição. Eu recebi de parceria da Imovídeo, vou comentar com vocês o filme sem spoilers. Eu sei que é um filme que muita gente vai ficar confusa, vai querer, mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui na caixa de descrição, de comentários, desculpa, né, caixa de descrição, informações nos comentários o que vocês não entenderam, se vocês gostaram ou não gostaram, porque é bacana demais saber, né, a opinião de vocês. Esse filme tem coprodução França e Bélgica e ele é falado em diversos idiomas, mas majoritariamente, muitas vezes, em inglês e francês. Ele vai contar uma história muito bacana, até para quem vive nesse mundo, que nem eu, de mercado editorial e conhece vários tradutores, por algumas questões aqui que eu vou abordar sem entrar no spoiler, tá? Bom, uma delas é que essas pessoas, 9 tradutores do mundo todo, cada um de um idioma, né? Então a gente tem a Rússia, que é a Caterina, no papel da Olga Kurilenko. A gente tem a Itália, é o Dario que vai, é o Ricardo Scarmati, olha esse elenco, né? A gente tem na Dinamarca a Helene, que é a Cíci Babé. Na Espanha a gente tem o Javier, que é o Eduardo Noriega, que eu amo. E na língua inglesa a gente tem o Alex, que é o Alex Latte, depois a gente tem grego, mandarim e tem em português a Thelma, português de Portugal, tá? É uma portuguesa mesmo, que é o papel da Maria Leite. Essas 9 pessoas, então, são convocadas por uma editora que publica um cara tipo, sei lá, um Dan Brown, sabe? Um cara que é vendido no mundo inteiro, que todo mundo ama, que os livros dele são esperados e tal. E é uma trilogia que esse cara lança, mas ele usa um pseudônimo, ninguém sabe quem ele é, exceto, claro, o dono dessa editora, que é o papel do Lambert Wilson, que é o Eric. Esse cara, ele é muito estranho, ele é muito bizarro mesmo, gente, porque assim, ele poderia ser o vilãozão mesmo do filme, já de primeira, porque ele é um cara que, olha a ideia dele, bizarra, que é trancar essas 9 pessoas, ele convoca todas elas, esses tradutores, para ficarem num bunker lá na França, e eles não têm acesso a nada, eles têm que tirar qualquer eletrônico, eles não podem usar, não pode ter acesso à internet, para fazerem ao mesmo tempo a tradução. Primeiro que, para quem conhece tradutor e quem faz trabalho de escritor também, ou é escritor, enfim, ou revisor, que é do ramo literário, a gente sabe que cada pessoa funciona de um jeito. Mas a gente vai ver o que traduz para o grego levantando logo no início e falando, peraí, eu não consigo trabalhar com um monte de gente do lado, eu só funciono isolado. E isso é muito comum, às vezes a pessoa gosta de botar música para fazer as coisas, às vezes a pessoa faz em silêncio, tem gente que gosta de fazer sozinha, tem gente que gosta de fazer em conjunto. E isso cada um faz seu processo de criação da melhor forma possível. Mas esse cara é tão sem noção que ele coloca essas pessoas nessa sala e não permite que elas saiam com o computador. Então elas são obrigadas a ficar ali. Elas se sujeitam a isso por quê? Porque elas estão ganhando muito dinheiro. Elas são os tradutores oficiais de um dos livros mais vendidos do mundo. Para quem não sabe, o tradutor, ele sempre tem algumas reclamações ao redor, né, assim, e são reclamações que eu acho válidas e pra gente pensar também. A primeira delas é que o nome do tradutor nunca vem na capa, exceto se ele for uma pessoa muito famosa. Vou dar um exemplo. O livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, foi traduzido por Clarice Lispector, ele é vendido até hoje pela editora Rocco, e quando você pega qualquer livro da Anne Rice, vai vir ali Clarice Lispector. Mas, gente, Anne Rice e Clarice Lispector são absurdas, então é claro que eles colocam, né? Mas se você é um tradutor que, por mais que seja famoso só como tradutor, é muito raro que coloquem ali o seu nome como tradutor, né? Eles colocam na primeira página e tal, mas não aparece. Muitas das vezes também as pessoas que resenham os livros não colocam na ficha catálogo, na ficha ali embaixo, né? Enfim, na fichinha técnica e tal, que é uma reclamação grande dos tradutores. Outra coisa, eles não ganham pelas vendas, né? Eles não ganham um percentual das vendas. Ah, mas não foi eles que escreveram, gente, mas pro tradutor, tudo que ele faz da tradução mesmo deixa de ser dele também. Eu não sei dizer nem se a palavra é direito autoral, alguma coisa assim, não sei se é direito autoral, mas eu lembro que eu entrevistei uma vez a tradutora até dos livros do King, que é a Regiane Inácio, que ela me explicou que o tradutor ele também entra como uma espécie de autor por ter traduzido aquela obra. Então aquela obra também passa a ser dele no momento que ela traduz. Mas ela não recebe na venda. Então ali morreu, né? Ele vai receber um X e tal. Então essas questões são abordadas no filme, eu não vou dizer para vocês exatamente como são abordadas no filme. Bom, o que acontece, que está de acordo com a sinopse, é muito importante também que você entenda um pouco do mundo da tradução, é que ali dentro, além de não poderem sair,
eles têm muito medo de que vaze essas informações, né? Porque afinal de contas ele perderia milhões, porque é o livro mais vendido e esperado, né, da final da trilogia ali dessa história. Só que essa história vai vazar e esse Eric vai começar a receber chantagens de que para não vazar mais da história ele vai ter que pagar milhões de euros. E aí que entra o grande drama dessas pessoas, porque elas dizem que nenhuma delas tem culpa disso e ao mesmo tempo alguma delas tem que ter, porque o que está acontecendo ali dentro é essa pessoa que está mandando os e-mails pro Eric sabe do que está acontecendo. Então, um começa a acusar o outro, fica aquela sensação assim do tipo, é você, não deixa de ser você. Tem cenas fortes, tem cenas indigestas, e em muitos momentos a gente vai ter plot twist por cima de plot twist. Se ele vai funcionar de acordo com o que você estava esperando, aí já são outros 500. Eu assisti o filme, não assisti sozinha, apesar de ser uma cabine, mas eu assisti aqui em casa hoje. E meu marido estava comigo, assim, ele gostou, mas ele não gostou tanto quanto eu gostei. O filme tem alguns momentos que é meio parado e tal, então assim, precisa prestar muita atenção. Tem as cenas, não é exatamente um filme de ação, né, então assim, é um filme muito de inteligência, né, de entender o quanto o quebra-cabeça é fechado a partir da inteligência de alguns personagens ali e também de entender que nem tudo que parece é. Tem uma jogada muito bacana num determinado momento, quando começa o filme, quando no meio é contado ali o que está acontecendo, que isso eu achei brilhante. E talvez o grande final, eu já não tenha, eu gostei, mas talvez eu não tenha amado tanto como eu esperava amar. Mas é uma história que depois que você fica pensando é extremamente bem feita, é muito difícil você conseguir surpreender ainda o telespectador depois de tanto... Eu sou muito fácil de ser enganada, então eu não imaginei o final, mas é um filme que, tipo, eu não sei se exagerou demais no plot twist por cima do plot twist, acho que podia ter tirado um pouquinho ali, sabe? Eu teria que dar spoiler pra explicar pra vocês exatamente aonde que eu achei que foi too much, mas enfim, eu vou dar nota de muito bom, esse filme vale muito a pena assistir, as atuações estão maravilhosas, mas algumas pessoas estão um pouco subaproveitadas, né, tipo, o Ricardo Scarmati não tá tão assim, né, em voga, a gente tem personagens que são muito mais importantes para a história e que servem ali só de figuração mesmo, de usar o seu nome, né, o seu poder ali no mercado tal do país para chamar uma atenção. É bacana ter essas pessoas, mas para quem conhece o Eduardo Noriega, o Ricardo Scarmati, né, a Olga Kurilenko até tem um papel maiorzinho, sabe que eles têm um potencial muito maior do que o papel que eles estão ali dentro, então pode ser que se decepcione um pouco, como eu fiquei um pouquinho decepcionada. É isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a Movideо pela oportunidade de assistir esse filme em primeira mão e dividir aqui no canal com vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se vocês pretendem assistir ou já assistiram e de se inscrever, porque aqui tem mais de um vídeo por dia pra vocês. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.